Galera, nesse vídeo eu vou responder uma dúvida muito frequente de vocês, que é explicar o que você precisa ler para entender sobre a história de House of the Dragon, a nova série do universo de Game of Thrones. A gente sabe que essa série não vai ser baseada em apenas um livro, tem vários inclusive, então nesse vídeo eu quero orientar e explicar certinho para vocês o que vale e não vale a pena ler para entender tudo sobre a série dos Targaryens. E só para deixar bem claro para vocês, os links para você adquirir todos esses livros que eu vou citar aqui no vídeo estão aí embaixo na descrição. Usando esses links, pessoal, você ajuda o nosso canal a continuar produzindo cada vez mais conteúdo sobre esse universo incrível. Já deixa seu like aí embaixo para ajudar o voo do dragão e bora pro vídeo. E pessoal, antes de tudo, eu já vou desmentir um grande erro que muita gente comete. A gente sabe que House of the Dragon vai abordar Dança dos Dragões, a maior guerra civil da história de Westeros. Mas, gente, a série não tem absolutamente nada a ver com o livro chamado A Dança dos Dragões, que é o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sei que parece bobo para muita gente dizer isso, mas para quem não conhece a história, eu vejo muita gente cometendo esse erro. Afinal, no inglês literal, esse livro se chama Uma Dança com Dragões. Porém, aqui no Brasil, ele recebeu o mesmo nome da Guerra Civil. E uma coisa que muita gente me pergunta, se realmente é bom ler os livros. Se eu não acho que a série vai perder a graça se eu souber tudo o que acontece. E bem, pessoal, eu acredito que não, porque essa história é tão complexa e grandiosa que eu realmente fico animado em pensar como eles vão adaptar tudo isso. Fora que é uma história do Martin, tem muito plot twist, muita morte inacreditável, então eu fico muito animado e ansioso para ver o que a HBO vai fazer com essa história. E fico imaginando também como as pessoas, os meus amigos que não conhecem, vão reagir vendo isso nas telas da TV. E House of the Dragon, no final das contas, vai cobrir a história apresentada em 3 livros principais. São eles o Príncipe de Westeros, o Conto da Princesa e Rainha e o livro Fogo e Sangue. São esses 3 livros que o próprio George R. R. Martin citou quando anunciou House of the Dragon lá no seu blog em 2019. O Príncipe de Westeros, se você não conhece, é um conto de aproximadamente 40 páginas que aborda o Daemon Targaryen durante o governo do rei Viserys, no período que antecede a Dança dos Dragões. Já o conto A Princesa e a Rainha é um conto que faz parte da antologia Mulheres Perigosas e descreve em aproximadamente 50 páginas toda a guerra civil da Dança dos Dragões. É basicamente uma sequência, uma continuação do Príncipe de Westeros. Já o livro Fogo e Sangue, o livro que a própria HBO usa para citar como base para a adaptação de House of the Dragon, é um livro que aborda não somente a dança, mas como toda a primeira metade da dinastia Targaryen. E para vocês entenderem, diferente das Crônicas de Gelo e Fogo, o livro Fogo e Sangue é escrito como se fosse um relato histórico, ou seja, uma pesquisa feita por um suposto mestre que existe dentro desse universo. O Martin mesmo diz que é como se fosse um livro que existisse lá na cidadela de Westeros. Por um lado, pessoal, isso é bom porque ele é bem fácil de ler, é um livro bem curto, você não tem muita enrolação, diálogos, é tudo muito direto e reto. Por outro lado, é ruim porque basicamente tudo é muito simplificado. Nós temos aí muitas lacunas do tempo que não são preenchidas. Esse livro tem aproximadamente 500 páginas e começa mostrando a conquista do Aegon Targaryen com as suas irmãs e esposas, ilustrando aí todas as batalhas que a gente vê nessa guerra. Em seguida, nós temos um capítulo que vai abordar os problemas na sucessão do Aegon Targaryen entre os seus 2 filhos, o Aenys e o Maegor o Cruel. E em sequência temos um longo capítulo mostrando o reinado do Jaehaerys Targaryen, o Velho Rei, que inclusive é a maior parte desse livro, onde a gente encontra a maior parte do material exclusivo dele. Depois do reinado do Jaehaerys, que durou mais de 80 anos, finalmente Fogo e Sangue aborda o reinado do Viserys Targaryen. E aí sim, pessoal, a gente entra na história que vai ser adaptada em House of the Dragon. Essa parte da história começa a ser contada no capítulo chamado Herdeiros, uma questão de sucessão. E sinceramente, para mim, é uma das melhores partes de todo o livro Fogo e Sangue. Tem muita treta política mesmo, muita confusão, insisto, e é uma das partes da história desse livro onde a gente tem 2 pontos de vista relatando o que acontece. Tanto do Cogumelo, que é o bobo da corte nessa época da dança, quanto do Septão Eustace. Então é muito divertido e até indagador você ver as versões de cada um deles, que geralmente são explicações totalmente diferentes para o mesmo acontecimento. O Cogumelo, que é o bobo da corte, geralmente explica as coisas de forma muito mais macabra e explícita, e às vezes até fantasiosa.
poderosa, enquanto Septão Eustace é bem mais pé no chão e tem uma versão mais fria e dura dos fatos. A partir disso, a Dança aos Dragões em si vai ser abordada em 6 capítulos, que são todos chamados de A Morte dos Dragões. São nesses capítulos que vamos ver as tretas, as batalhas e todos os conflitos da dança, que foi a maior guerra da história registrada de Westeros. Após isso, nós temos o desfecho e as consequências da dança, que são abordadas nos 3 capítulos chamados Sob Regentes. No total, pessoal, a Dança aos Dragões toma mais da metade desse livro, sendo descrita em mais de 400 páginas. Eu gostava muito da Conquista, porém depois que eu li Fogo e Sangue, eu realmente entendi por que a HBO escolheu adaptar a dança. E vamos aí a algumas perguntas muito frequentes de vocês. Eu preciso ler todo o livro para entender a Dança aos Dragões, ou eu já posso pular para a parte da guerra? Não, na minha opinião, se você começar a ler a história a partir do reinado do Viserys, que acontece no capítulo Herdeiros do Dragão, você vai sim entender toda a história perfeitamente. Já se você ler depois disso, certamente a história vai ficar bem confusa. Eu recomendo ler pelo menos esse capítulo do reinado do Viserys para você entender aí como as peças se organizam durante a guerra. Na minha opinião, pessoal, vocês também não precisam ler o conto A Princesa e a Rainha e o Príncipe de Westeros. Tudo o que acontece é mostrado nesses livros aparece em Fogo e Sangue. Os relatos são um pouco diferentes sim, porém de um jeito ou de outro é exatamente a mesma história. E o mesmo serve se você não quer tomar spoiler de House of the Dragon e quer conhecer mais sobre a conquista e o reinado do Jaehaerys. Você pode ler sim toda a primeira metade do livro, desde a conquista do Aegon até o capítulo chamado O Longo Reinado do Jaehaerys e Alicene, Política, Progênese e Aprovação. E eu acho, pessoal, que vale muito a pena ler nesse caso também. Inclusive, as tretas entre o Maegor e o Aenys Targaryen, que resultaram na ascensão do Jaehaerys, são, na minha opinião, um dos pontos mais altos aí de toda a história. Até existe um livro exclusivo que retrata essa história, que aparece na antologia The Book of Swords, que tem um conto chamado Os Filhos do Dragão, que conta em aproximadamente 40 páginas as tretas aí dos filhos do Aegon o Conquistador. E outra pergunta que vocês me fazem muito é: eu não li as Crônicas de Gelo e Fogo, eu posso ler Fogo e Sangue? Eu vou entender a história mesmo assim? E sim, na minha visão não existe nenhum problema nisso. Fogo e Sangue, como eu disse, é até mais fácil e mais simples de entender do que as Crônicas de Gelo e Fogo. E de qualquer maneira, o livro explica ainda mais toda a natureza dos dragões e toda a dinastia Targaryen. Então ele por si só já basta para você entender a história. Porém, um livro que eu queria recomendar para vocês, que é incrível, é O Mundo de Gelo e Fogo. Esse livro, pessoal, não é essencial para você entender House of the Dragon, porém ele traz muito conteúdo bacana sobre todo esse universo. Ele aborda até de forma mais resumida a dança e toda a história conhecida no mundo de Gelo e Fogo, desde a primeira longa noite dos primeiros homens até a conquista e a dinastia Targaryen inteira. É como se fosse uma grande enciclopédia de todo esse universo. É bem legal mesmo, então eu recomendo que vocês leiam se vocês querem saber um pouco mais de House of the Dragon e até mesmo das próximas séries derivadas de Game of Thrones que a HBO vai produzir. Bem, pessoal, por hoje era isso. Lembrando que o link para vocês comprarem todos esses livros estão aí embaixo na descrição. Valeu, até o próximo vídeo e fui!